Olá, bem-vindos a mais um Resolvendo Dilemas. Hoje é um assunto muito importante que tu já deve ter ouvido falar várias vezes, mas que às vezes a gente não compreende como é que funciona o processo. Autoestima e empoderamento feminino. A gente não percebe que realmente é um processo, que não é uma coisa que se aprende da noite para o dia. E hoje as minhas convidadas são duas fotógrafas, qual eu tive a honra de participar do projeto Florescer com elas, que elas tiraram fotos minhas, que é a Marina e a Sara. Muito obrigada por terem aceitado, meninas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a fotografia impacta e auxilia nesse processo. Mas vamos primeiro explicar para o pessoal o que é o projeto Florescer. Então, o projeto Florescer é um projeto que visa buscar a essência do feminino, né? Então, ele busca a essência de cada uma das nossas clientes e amigas. Ele iniciou numa história até engraçada, né? Que eu buscava um ensaio, mas eu não me identificava com nenhum fotógrafo, nenhum olhar, né? Que eu encontrava por aí. E eu já conhecia a Sara, né, da faculdade, e eu me identifiquei muito com o olhar dela. Eu achei um olhar mais leve, mais sutil, e era exatamente isso que eu buscava. Aí eu fui, então, fazer um ensaio com a Sara, e eu expus, né, essa necessidade, né, que eu encontrava no mercado. E a minha mãe foi junto, né, no ensaio, sim, eu levei minha mãe. No ensaio sensual. No ensaio sensual, né. E a minha mãe, né, no processo ali, no meio das fotos, ela achou incrível, né, o dinamismo que a gente tinha, eu e a Sara juntas. E aí, então, ela disse, olha, vocês trabalhariam muito bem juntas, e foi aí que tudo começou, né? Não só o projeto, enfim, o estúdio como um todo partiu do projeto. Comentando um pouquinho, então, para o pessoal entender o que é o estúdio, Sara, tu quer comentar pra gente? O estúdio, ele era um estúdio somente de fotografia no início, em que a gente explorava todas as áreas. E tinha o projeto Florescer como um projeto paralelo a ele, em que a gente fazia mais por brincadeira, por gostar do que pela questão de geração de lucro. Mas, com o passar do tempo, o estúdio acabou virando mais voltado para marketing digital, né? Mídias, enfim. E a gente começou a trazer isso para o projeto Florescer. E como a gente poderia unir os dois projetos em um só. O que eu achei de mais importante durante o processo das fotos, porque, para contextualizar para vocês, fazem 2 anos que eu tenho marcado de fazer as fotos, e nunca era o momento, eu não me achava bonita o suficiente, não me achava digna de tirar fotos. E até que as meninas me disseram, tá na hora da gente marcar, vamos fazer. Então eu criei coragem, decidi uma data e resolvi não trocar mais essa data. Esse receio da Michi é um receio muito comum, né, Sara? Uhum. Porque as meninas, elas se interessam muito, né? Elas se identificam, elas vêm, né, até nós conversar, a gente explica o projeto, e mesmo assim elas ficam, quando eu emagrecer, eu vou fazer as fotos, né? Quando eu pintar o cabelo, quando eu colocar o silicone, sempre essa pegada aliada à estética, né? Quando elas chegarem a tal, né? É um patamar que às vezes até é ilusório, né? Uhum. É uma coisa que não precisaria ser, mas elas estabelecem. E esse link das mídias que a Sara comentou, do estúdio, eu acho que aprofundou ainda mais essa nossa visão, né? Do que é realmente real e do que é algo inatingível, que às vezes é isso que elas buscam para as fotos, né? E elas não entendem que é uma questão do momento, é uma questão para elas, né? Captar a essência delas, contemplar aquele momento. E nem sempre aquele negócio fake que a gente vê nas redes sociais. Era isso que eu ia falar, a gente se baseia muito nos perfis que tá seguindo, nas pessoas que a gente, né, tem como referência. E muitas vezes é questão de iluminação, de ângulo, de filtros. Às vezes não é tudo aquilo, né? Uhum. Então, comentando um pouquinho mais sobre o meu processo de passar pelas fotos, o que mais... eu amei o resultado das fotos. Eu fiquei muito impressionada, até as gurias no dia mesmo me mostraram algumas para incentivando, de me soltar um pouco mais durante toda a sessão. Mas foi surreal, assim, eu não imaginei o resultado que ia ter. Só que esse processo de autoestima, empoderamento, vem de anos já. Também não é uma coisa de ano passado, por exemplo, né? É um processo. E a gente também tem um grupo chamado Inquietas, que também fala um pouco disso, né? Como vocês veem a questão do empoderamento feminino? Quanto a fotografia, quando as meninas saem de lá, impacta isso positivo? Eu acho que o que mais impressiona a gente é como elas, além de buscarem desculpas para não fazer, é chegar lá e determinar algumas regras do tipo: eu odeio o meu lado direito, eu odeio o meu cabelo, eu odeio, sei lá, minha bunda.
Eu odeio qualquer coisa, mas elas não se valorizam. Elas sempre Elas dizem... já chegam, né, colocando Elas já pontos chegam negativos colocando do próprio pontos corpo, negativos. né? Exatamente. E sempre se comparando a influencers, a atrizes, a modelos, a fotos de Pinterest, que com certeza são montadas e elas não percebem isso. Então é bem essa questão de como a rede social influencia de um jeito positivo ou negativo, né? Isso também vem bastante de cultura, né? É cultural que a mulher não se valorize nesse sentido, né? Que não tenha sua autoestima trabalhada. Até a gente comenta também uma questão sobre como a revolução do papel da mulher na sociedade, né? Quer comentar um pouquinho pra gente? Eu acho que essa desconstrução, ela já vem acontecendo, e a fotografia nada mais é que uma ferramenta que ela tá muito alinhada a esse processo de evolução. Mas, claro, a gente tá falando de um processo, né, de quanto tempo, né, que foi negativo, e hoje a gente tá desconstruindo isso. Então, querendo ou não, ela vem tanto pelo ponto positivo, né, tanto pelo ponto negativo, a fotografia. Então, a gente quer buscar esse ponto positivo, né, de quebra de padrões e de, né, elevar a autoestima das meninas. E pra quem tem interesse em fazer, e talvez estava na mesma vibe que eu, de não vou fazer, não é o momento, a sessão em si, ela é muito baseada no que você quer, no que você busca e nos seus pontos. Então, eu acho que vale a pena entrar em contato com as gurias ou com o profissional que vocês julgarem melhor para fazer essas sessões, porque ela te dá uma noção muito boa e te dá uma autoestima muito boa, né? E é uma questão de experiência mesmo. A experiência é legal, né, Michi? As meninas, elas têm receio. Aí vão ficar com vergonha. Mas é tudo na brincadeira, né? A gente dá risada. É uma tarde com as amigas. É divertido, a gente fala palhaçada mesmo. É pra rir, é pra descontrair. E no final o resultado fica muito legal, porque fica leve, né, Michi? Muito. E eu tinha medo de não gostar do resultado. O meu medo era esse, de me olhar nas fotos e não gostar. E nisso, a minha maquiadora também foi muito importante nesse processo, porque a ideia aqui que eu vou usar um batom de uma cor vermelho, né? A gente sempre vai pro tradicional do que a gente vê nas redes sociais ou vê em outras E no que a sessões. gente entende como sensual, né? A questão do vermelho. E nem sempre ele se aplica à tua essência, ao que tu quer realmente se identificar nas fotos, né? É questão de reconhecimento, né? Tu vai fazer aquelas fotos pra ti, então tu tem que se ver naquilo. E foi o que ela me disse. Tu é acostumada a usar batom vermelho? Eu disse, olha, não uso sempre. Ela disse, então vamos para um que tu tá mais acostumada, que quando tu te olhar pelas fotos, tu vai enxergar a tua essência, tu mesmo. E foi o resultado mesmo. E a questão das fotos, meninas? Vocês tiram fotos lindas, ficaram incríveis. Mas e como eu levo isso pra minha vida? Como eu posso tirar minhas fotos? Vamos falar um pouquinho de redes sociais? Vamos. Questão de dicas. Vamos pras dicas. Fotografia é luz, né, Sara? Então eu acho que o primeiro ponto a ser falado é a questão realmente da iluminação. Vai fazer uma fotografia em casa, né? Vai tirar um selfie, procurar sempre uma iluminação. A iluminação natural é a melhor luz que tem. Aí eu vou comprar um ring light, né? Um softbox. A iluminação natural sempre vai ser a melhor iluminação. Então, uma janela, né? Uma entrada de luz, sempre de frente para a luz ou lateral à luz, né? Diagonal à luz, sempre com a iluminação para o rosto, né? Evitar horários do meio-dia, que gera sombras que nem indesejadas, né? Que nem olheiras, porque o sol tá em cima, né? Então, horários pela manhã ou pelo final do dia, né? Um exercício legal é separar referências e tentar entender como aquela foto foi feita. Questão de ângulo, questão de enquadramento, questão de luz, né? Que é tudo que importa, a gente pode entender através da foto alheia, né? E aí trazer isso pra nós. Digamos, pegar uma foto super produzida e tentar entender e tentar trazer isso pra nossa realidade, né? Pra também não ficar tentando e acabar se frustrando. Pois é, e também ir testando, né? A questão brincar, né? Da luz, porque eu tinha um trauma de não postar foto, né? Eu fui até buscar esses dias pra fazer um post, eu não tenho fotos sozinhas. São poucas fotos. E hoje já pra mim é mais normal postar uma selfie, né? E é muita questão disso, do ângulo que tu tira a foto, porque vai ter um ângulo que tu fica um pouco melhor, né? E a pessoa, se identificar com a câmera, sabe? Vamos testar, pegar o celular e realmente testar qual a melhor iluminação, qual o melhor ângulo. É uma questão de teste, né? Tem pessoas que não sabem qual o melhor ângulo, né? Tem gente que já chega, eu gosto mais do meu lado direito, eu gosto mais do meu lado esquerdo.
Então, realmente, é uma questão de ter essa intimidade testes, né? com a câmera, né? Perfeito. E falando um pouco também dessa questão de Instagram, a gente tem a questão também do feed, né? De como a gente demonstrar quem a gente é no feed. Aproveitando que eu tô com 2 especialistas aqui em marketing digital, vocês têm alguma dica para dar sobre a questão de feed de Instagram? Uma coisa que a gente diz sempre para as pessoas fazerem é determinar palavras que definam elas. Digamos, hoje, para mim, as palavras são, digamos, natureza, criatividade. Enfim, eu escolho essas palavras e eu monto meu feed a partir disso. Porque, além de ser um conteúdo para outras pessoas, também serve para mim. Acaba sendo o meu diário pessoal na internet. Então, isso também tem que fazer sentido comigo. E a gente trabalha isso com as empresas também, né? A gente pede para a empresa separar o que ela quer transmitir com a rede social. A rede social hoje é o nosso cartão de visita, tanto pessoal, né, como comercial. Então, o que tu quer transmitir? Esse exercício que a Sara dá em aula também é justamente isso, definir as 5 palavras e ver realmente se as postagens estão de acordo com o que tu quer transmitir para o teu público. E os destaques também, né? Eu acho que os destaques são os momentos... Porque o Stories, ele morre, né? 24 horas passou, né? Mas os destaques ficam salvos. Então, é legal ter alguns destaques mais pessoais, né? É, porque daí mostra um pouco mais da tua personalidade, né? Não só, digamos, o feed montado, né? Então, nos stories, nos destaques, a pessoa acaba se soltando mais. Então, passa algo mais real também, né? Passa uma coisa mais real, mais autêntica. Então, é mais espontâneo, né? E para quem quer trabalhar um pouquinho mais, tu tinha comentado alguma coisa de aplicativos também. Tem alguns aplicativos que tu indica. Sim, tem um aplicativo que até a gente indica bastante, né, quando a gente faz lives, enfim, que é o Food, né, que é um aplicativo mais voltado para fotografia de comida, mas a gente usa bastante para fotografia, né, normal, porque tem filtros de natureza bem legais, ele já dá toda uma edição antes da captação da imagem, né, então para quem tem, né, enfim, dificuldade de ficar editando parte por parte, ela já tá ali trabalhada, né, a própria E é também imagem. um aplicativo que ele não tira a qualidade da foto, né? Muito pelo então contrário, isso é né? importante também, porque a partir do momento que tu quiser imprimir aquilo, tem que também ter uma qualidade boa. E quando a gente tem organizado o feed, que a gente se reconhece nas nossas redes sociais, ou até mesmo no nosso dia a dia, a nossa autoestima muda muito também, né? Com certeza. Não sei se você quer comentar um pouquinho mais sobre a questão do que tu vê que as tuas clientes falam sobre depois que passam pela sessão de fotos, quando elas postam, quando vocês postam nas redes sociais. A gente vê que elas têm uma experiência bem legal, assim, é bem positivo. Até aquilo que a Sara comentou da questão de eu não gosto do meu lado direito, eu não gosto do meu lado esquerdo. Geralmente o que elas comentam que elas não gostam é o que geralmente elas se identificam. Nossa, eu fiquei realmente bonita nesse ângulo, sabe? Gera uma própria reflexão da mulher, né? De como ela se diferente, né? E também fica difícil de escolher as fotos, né? Porque Sim. vocês acabam tirando inúmeras fotos, porque é uma sessão de uma tarde inteira, né? E tem um número X de fotos, né? Como é que é essa escolha? É a cliente que faz? É vocês que fazem? Depende de cada cliente? A Depende gente de ajuda, cada né? cliente. Mas... Tem clientes que comentam, não consigo escolher, pode escolher pra, né, que nem foi o caso da Michi. E tem clientes que a gente ajuda, participa dessa seleção, e tem clientes que escolhe sozinha, aí é de cada uma. É que acaba sendo 2 ensaios em um, porque são 2 fotógrafas, então é o dobro de fotos e aí são 2 olhares completamente diferentes, né? Que acabam se complementando. E isso é uma coisa legal que a gente faz, porque às vezes a gente simula que tá fazendo uma foto de um ângulo, mas na verdade é outra que tá fotografando. Então também tem esse jogo entre nós duas e a pessoa. De não ficar naquela pose, né? Tipo, preciso fica estática, né? Isso. E a autoestima, ela contando um pouco do processo que eu tenho passado, ela é muito difícil de mudar padrões, né? Então, esse processo de ter aceito, tem toda a ansiedade do momento. Foram 4, 5 horas, eu acho, de projeto, né? Mais ou menos isso. Então, no início, nossa, estava muito mais difícil de fazer, depois foi se soltando. E vocês, o olhar de vocês, como é que é para ir soltando as pessoas? Porque vocês foram me deixando bem tranquila, mas nós somos amigas, né? Então, a gente tem esse lado mais confortável, né? Como é que é a interação de vocês com as pessoas?
acaba sendo antes uma conversa, né? Porque a partir do momento que a pessoa entra em contato com a gente para fazer o ensaio, a gente faz toda a construção dele juntos, então a gente acaba criando uma certa intimidade com a pessoa. Mas quando ela chega, óbvio que ela chega super nervosa, ela não sabe o que fazer, então a gente escolhe as primeiras poses, as que a gente sabe que talvez não vá dar certo, mas que a gente vai brincar com ela, conversar, a gente coloca música, então acaba realmente sendo uma brincadeira, né? Então fica muito mais simples e mais solto de fazer do que a gente simplesmente chegar e botar a pessoa na parede branca ou jogar ela numa cama que nem uma lagartixa, né? Então é uma construção, né? E entender o que a cliente gosta também, né? Que ritmo musical que tu gosta, né? Entender um pouco mais ela para poder preparar o ambiente pensado nessa cliente, né? E isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, porque o projeto em si, ele não tem nenhum rótulo, né? Não tem nada específico. É o que a mulher, no caso, o que eu queria, o que eu gostaria de demonstrar, né? A minha essência. Vocês personalizam cada projeto, né? Sim. É que, na verdade, o que a gente faz é criar um projeto para a pessoa, não é para nós, né? Então, é algo muito pessoal dela. A gente quer que ela saia, mesmo que ela não poste. Se ela postar, ótimo, vai ser um marketing para nós, a gente vai ver que ela gostou. Mas, ao mesmo tempo, às vezes as mulheres fazem, não postam por causa dos empregos, enfim, limites que elas se dão. Mas elas acabam postando mais selfies, elas mudam o comportamento. Não é necessariamente o ensaio que a gente quer ver a diferença. A gente quer ver a diferença no dia a dia dessa pessoa. Nossa, isso é muito impactante mesmo, porque a autoestima, ela, no pico, né? Porque tu sai de lá no pico da autoestima, né? E ela permanece durante muitos dias depois, né? Não sei se para as outras também é assim, se foi uma experiência mais minha. Entre uma foto e outra, né? A gente para tomar um cafezinho, para conversar. Elas estão aqui fazendo selfie, né? Elas estão no é o momento ambiente. delas, né? É o momento delas, elas saem, continuam fazendo selfie, né? Mesmo cansadas, porque o ensaio ele cansa, né? Uhum. Sai esgotada, né? De lá é cansativo, mas é uma experiência tão boa que elas saem se fotografando. Isso é bem legal de ver, né? O último, no meu ensaio, a gente brincou com glitter, né? E eu digo que valeu a pena ficar com glitter pro resto da vida, porque a gente fez uma bagunça gigantesca lá na casa da Maria Santa, né? Mas valeu muito a pena, as fotos ficaram incríveis, né? Isso que é legal, né? Fazer coisas diferentes, porque como a gente já conhece a Michi, se fosse uma cliente que a gente não conhecesse, a gente ia conversar para entender um pouco mais os gostos. Sabíamos que a Michi gostava de glitter, a gente passou por uma loja de glitter aqui, né? Vamos jogar glitter na Michi, vamos fazer uma coisa diferente. A Michi super topou a nossa loucura. Isso acontece, né? A gente, a cliente gosta disso, vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? E eu acho que isso é bacana, porque também deixa muito mais descontraído. Tava lá eu jogando glitter, né? E brincando, acaba sendo né? divertido, né? E essas geralmente são as melhores fotos. Realmente ficou, acho que mais da metade acabou sendo as com glitter mesmo, ficou bem legal, eu gostei do resultado todo. O projeto hoje ele é um pouco mais focado feminino, né? Ou ele é somente feminino? O projeto em si é somente feminino. Somente feminino, mas não necessariamente no estilo sensual, né? Cada mulher... Não. É um ensaio feminino, como ela se sentir à vontade. Perfeito. Então, não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre a questão de empoderamento, sobre a questão de como hoje vocês veem se as mulheres estão procurando mais, se elas estão um pouco mais retraídas ainda. Eu acho que de um tempo para cá as mulheres elas estão mais soltas, eu acho que elas estão mais livres para se mostrar, né? Então, eu acho que isso é bem nítido. E tem muitas meninas que procuram a gente, né, eu não quero tão sensual, eu quero assim. Mas lá no meio do ensaio, né, elas não resolvem que elas gostaram do resultado e elas querem fazer ele mais sensual, né? Então isso é bem legal também, porque significa que elas se sentiram tranquilas para fotografar com a gente. Eu acho interessante falar que sempre as pessoas devem procurar profissionais, não necessariamente nós, mas qualquer profissional que tenha uma certa noção de limites, né? Tu tem que ter a confiança no profissional, tu tem que se sentir livre. Então é bem legal essa questão, porque também não adianta escolher um fotógrafo que faça um determinado estilo de ensaio se vocês não gostam daquele tipo de ensaio. Então tem que estar sempre alinhado a pessoa e o profissional. Escolher pelo olhar do fotógrafo, pelo olhar, né?
E conversar antes, né? Não custa conversar, trocar uma ideia, ver portfólio, né? Ver outras opções, até daqui a pouco conversar com alguém que já passou pelo processo, né? Claro. Porque eu acho que a indicação também gera confiança, né? Sim. E a gente sempre convida as meninas para conhecerem o nosso espaço, porque a gente tem um espaço todo pensado nelas, né? Então o banheiro tem a banheira, que é pensado nelas, tem o quarto pensado nelas. Mas se elas quiserem fotografar em outro local, também não tem problema nenhum, né, Sara? Mas a gente sempre convida essas meninas que querem ir lá, tomar um café, conversar com a gente, conhecer o local e decidirem se querem fazer lá, querem fazer em outro ambiente. Isso, até pra já conhecerem, né, a gente. Pra não simplesmente chegarem lá no dia e não terem a conexão, né? Então isso também é importante. Porque tem mais o impacto de nunca ter visto, né? Então pelo menos já quebra esse primeiro gelo para o processo rolar um pouco melhor, né? Exatamente. Perfeito, então, meninas, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Gostaria de agradecer imensamente vocês, tanto por passar por todo o processo do projeto, foi incrível, e por estarem aqui com a gente conversando, dando dicas. E agora a câmera de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa para as pessoas. Quer falar? Todo mundo pode falar? Não, eu acho que o corpo bonito, né, que a gente busca sempre um padrão de beleza, ele é o corpo onde a mulher se sente feliz, se sente bem com ele, independente de como ele seja, né? Então, é para elas buscarem dentro de si, né, a sua própria essência e se identificarem com ele. Eu acho que esse é o mais importante. Perfeito. Tu quer deixar alguma mensagem? Tá tranquilo? Eu concordo com a Maria. E a gente agradece, né, o convite. Muito obrigada. Então tá. Bom, a gente vai encerrando então o programa. Eu quero dizer para vocês que estão em casa, que talvez estão na dúvida se devem ou não fazer o ensaio fotográfico, façam. Não tenham medo de que não é o momento ideal. Não vai existir jamais o momento ideal, porque sempre vai ter alguma coisa, principalmente nós mulheres nos criticamos muito. Então sempre vai ter alguma coisa, uma desculpa pra gente, que vai acabar acreditando, porque é uma desculpa que a gente conta tantas vezes que a gente torna ela uma verdade. O empoderar é trazer o poder para si. Então aproveite esse poder e vá em busca do que você quer, vá em busca de tirar fotos, de mostrar quem você é, ou para si mesmo, não precisa mostrar. O importante é trazer a autoestima de volta para você. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até o final e até o próximo programa.